Esses colegas seus que eram de oposição, ou pelo menos se mostravam independentes, agora estão estão no partido da família Calheiros, porque o partido é presidido, o MDB, pela família Calheiros, né? Tem o comando do partido no Estado. E eles mudaram para esse lado. Eles mudaram também de opinião com relação ao dinheiro desse leilão dos serviços da Casal? Em relação ao leilão, não sei, porque isso é um posicionamento que a Assembleia nunca tinha tomado. Vai tomar agora. A Assembleia aprovou a lei, a legislação da região metropolitana, que é uma lei muito boa, uma lei para frente. Mas, como eu disse, o ex-governador Renan Filho usou uma lei boa para fazer maldade, para fazer perseguição, e foi isso que ele fez na Assembleia da região metropolitana. Os deputados vão precisar se posicionarem. Alguns já estão se posicionando. Do que passou da oposição para a situação, só tem o deputado Bruno Toledo. Uma dinâmica natural da política. Natural da política, compreensível. Eu também vejo isso. Conveniência, né? Mas, assim, eu discordo, eu posso falar por mim. Eu estou no mesmo... Eu me elegi na oposição, praticamente não tinha nenhum adversário ao Renan Filho, eu já me elegi dizendo que eu seria oposição. Fiz campanha contra os Calheiros e irei continuar contra os Calheiros. Se tem uma mácula na história de Alagoas, é a família Calheiros. Eu digo que um alagoano que... Como é que o senhor resume esses 8 anos de gestão Calheiros? Muita propaganda. Filho. Muita propaganda. O dinheiro da Covid também? O dinheiro da Covid, como eu disse, já fiz essa denúncia. O Renan Filho gastou muito mais dinheiro com propaganda do que comprando respiradores, por exemplo. Desse dinheiro da propaganda, depois a gente descobriu que mais de 1.200.000 foram, durante o período da Covid, com recursos Covid... 2022. Foram para a rádio da família dele. Como é que é, deputado? Exatamente. E nós estamos acusando porque temos todas as provas. Inclusive, entreguei nos órgãos de controle. E ele utilizou recursos... Já acusaram o recebimento, abriram procedimentos? Estão investigando a documentação? Já sim. O Ministério Público já recebeu e já está com todo o procedimento aberto. Eu espero agora, inclusive foi matéria nacional, Folha de São Paulo, Metrópole, no UOL, toda a imprensa nacional cobriu isso. Você mesmo na Gazeta. E a gente espera uma responsabilização, porque isso é, no mínimo, improbidade administrativa. Eu não posso contratar nenhuma empresa de minha ou de parente meu. Nesse caso, é do Renan Filho e da sua esposa. É pior ainda. E ela é administradora de todas as outras. Então, assim, o sistema Calheiros de rádio recebeu recursos do Covid. Então, é um governo que, basicamente, Arnaldo, pautado na propaganda. O senhor faz parte de uma CPI, a CPI lá do Rio Grande do Norte, que reúne alguns deputados nordestinos que investigam a compra de 30 respiradores, 50 respiradores, né? Alguns deles para Alagoas, 30 para Alagoas, algo em torno de 50 milhões de reais. 54 milhões de reais. 54 milhões de reais. Alagoas perdeu mais de 5 milhões de reais nessa transação que pagou à vista. Cadê os respiradores, deputado? 5.600.000 reais foi o prejuízo que o estado de Alagoas sofreu. E chegou algum respirador? Nunca chegou respirador. Morreu gente por falta de respirador? Todos os respiradores que chegou em Alagoas foram do governo federal que enviou os respiradores. O governo federal, o governo estadual nunca comprou nenhum respirador e quando tentou comprar foi essa palhaçada ou essa... Do pagamento à vista? Exatamente, de uma empresa... Arnaldo, que nunca tinha vendido respirador. O nome da empresa é Hempcare. A empresa foi criada para trabalhar com produtos derivados da cannabis, da maconha. Quer dizer, trabalhava com os produtos da maconha, mas vendia respirador. Não, e ela foi procurada para vender respiradores pelo consórcio do Nordeste. E se você olhar, são todos governadores de quê? Do PT, do PSB, do MDB, são governadores socialistas que se juntaram. Mas também alguns progressistas, né? Alguns... de partidos de centro, né? Não tem, não. Mas não foram 9 governadores que compraram? Foram 9 governadores do Nordeste. Mas no Nordeste era, na época, da PT, Cidadania em Sergipe. Então. Cidadania é o PPS, né? Que agora saiu também já do partido, foi para o PS, não saiu do Cidadania. PSB, PMDB e PT. Eram os partidos que tinham. E o que é que acontece, Arnaldo? O dinheiro sumiu. O dinheiro sumiu. Esse consórcio foi criado... aberto algum inquérito na Polícia Federal? Já existe cadeia, já existe prisão, já existe delação. Eu não tenho dúvida de que os governadores irão pagar pelo desvio dos respiradores. Com certeza absoluta. No caso, os ex-governadores ou o atual? O ex, né? Aí, no caso, a compra foi feita pelo Renan Calheiros. Renan Calheiros Filho.
Ele vai responder, não tenho dúvida que ele vai responder muito tempo, porque as provas são robustas, já existe delação e já existe prisão de pessoas. Não tenho dúvida que isso, qualquer dia desse, nós estaremos vendo aí matérias, eu acho que você vai noticiar matérias vou escrever. Da Polícia Federal batendo aqui na casa de pessoas. Agora, além disso aí, o senhor também levantou um caso que me chamou muita atenção, eu escrevi muito a respeito do assunto, sobre plantões de determinados servidores, super servidores, que conseguiriam trabalhar no mesmo horário, no mesmo dia, em 3 hospitais distantes um do outro, ainda participar no aeroporto de receber vacina e de solenidade em seguida no Palácio do Governo. Alguns recebiam 70, 80 milhões, quando o teto salarial era de 25 mil reais. 75, 80 mil, 100 mil reais, quando o teto salarial era de... Nós estamos falando de milhões, eu termino embolando os números aqui, o teto era de 25 mil. O que deu isso? Está caminhando bem. Já existe não é mais nem procedimento administrativo, já existe um inquérito mesmo no Ministério Público. No estadual. O Ministério Público, são vários promotores que estão envolvidos nessa investigação. O antigo conhecido como Sargento Ramalho, que era o subsecretário de Saúde, 70 mil reais. Chegou à mesa a ganhar 80 mil reais quase. 76, 78 mil reais. Só com plantão, mas sem o salário, né? A questão não é os plantões, a questão é a fraude nos plantões. No mesmo tempo, ele recebia pelo plantão no Hospital Metropolitano, na SAMU e no Hospital da Mata, por exemplo. Então, inclusive, ele agora é pré-candidato a deputado federal. Fiquem de olho, eleitor. Então, ele era o chefe, ele que esquematizou tudo isso, porque, inclusive, o companheiro dele, que é o Bressa, era o diretor de RH do Hospital Metropolitano, que era fisioterapeuta e também recebia super salários. Eu conversei com alguns diretores... Fisioterapeuta não, psicólogo. Eu conversei com alguns diretores do Sindicato dos Médicos, alguns deles são cirurgiões e tal, e nunca viram sequer uma cor de um plantão milionário desse. Esse plantão era para quem? Quem que ganhava? Quem eram as pessoas que conseguiam ter esse... Eram várias pessoas do círculo do Ramalho, várias e várias, e tinham médicos, psicólogos, fisioterapeutas... E tinha um plantão mesmo? Não existia um plantão, a fraude estava no plantão. Porque o Renan Calheiros, ele foi muito astuto com o recurso de Covid. Ele não pegou o recurso de Covid para licitar, para comprar o material, porque era fácil da gente provar. Foi o que ele fez, ele distribuiu isso com folha. Então ele aumentou muito as folhas, inclusive com fantasmas. Eu acho que você lembra que a gente mostrou que tinha um servidor do gabinete do Renan Filho, que nunca apareceu na saúde e que não tem especialidade da saúde nenhuma. Do hospital. E ele ganhava como servidor pela folha Covid. Existe no portal... É bom a gente falar essas coisas aqui, porque você que está vendo o deputado de oposição pode achar que ele está fazendo isso, está fazendo campanha, está falando porque é oposição. Tudo isso que ele está falando está aonde? No portal da transparência. E hoje, para você que está nos assistindo em casa, hoje tudo isso está com o Ministério Público. E como é que o senhor descobriu? Porque está lá. Então, tem essa aparência de legalidade. O cidadão que está nos vendo agora, a gente acredita que aquilo lá é real. Como é que você descobriu que ali estava o esquema? Primeiro, parte de alguma denúncia. Algum seguidor do Instagram, alguma pessoa na rua, alguém vai lá, nos procura e diz, olha isso. E aí eu tenho uma equipe muito bem qualificada. Inclusive, parte dela entrou no meu gabinete por processo seletivo. A gente tem esse hábito. Na Assembleia, eu sou o deputado mais barato. Eu economizei 50% de todo o meu mandato. A gente já devolveu mais de 4 milhões de reais para a Assembleia Legislativa. Eu não gastei esse dinheiro, justamente por ser um deputado liberal e por defender que os poderes têm que ser mais baratos. E também eu fiz processo seletivo para contratação. De uma boa parte dos cargos do meu gabinete foram feitos por processo seletivo. Então nós temos não tem arrumadinho nem apadrinhado, não. Mas não é nem por ser contra ou questionar os apadrinhados nem os arrumados, não. Não, porque eu queria uma equipe muito bem qualificada. E a gente fica investigando, Arnaldo, tudo que chega. Que é o papel do legislativo. Que é o papel do legislativo. Você não está fazendo nada demais, né? Não, eu estou fiscalizando, estou executando o meu papel. E aí a gente, depois, por exemplo, essa da rádio demorou 2 anos de investigação. Tive que ir para a justiça para ter acesso a algumas informações. Tive que conseguir derrubar sigilo de muita coisa. Esse da saúde foi até um pouco mais simples, porque eu fui fazer uma investigação em loco, fui fazer uma fiscalização em loco e o servidor da pasta me disse, olha, deputado, entra nesse site, vai procurar aqui que vai achar. Estava lá. Estava lá. E aí a gente conseguiu caminhar muito bem nesse sentido.
É uma coisa assim que eu me orgulho muito, eu quero até agradecer aqui publicamente a equipe que eu tenho. Porque, sem dúvida nenhuma, se não fosse essa equipe, a gente não conseguiria dar conta de tudo isso. Outra coisa que chama a atenção... Mas só para finalizar, sim. Está com o Ministério Público. É isso que eu ia perguntar. Como é que está? O senhor denunciou, mandou para o Ministério Público? Formalizei, está com o Ministério Público. Existem 2 processos. Um, que é um processo administrativo da Secretaria, um PAD, que ele já lá, a gente já tem as informações que ele já manda os servidores devolver o recurso. E outro que é no Ministério Público, que é aí onde vai ter a questão se penalização civil, criminal, e a gente espera que os promotores agora deem encaminhamento e façam essa denúncia na Justiça. Porque também as pessoas precisam entender, Arnaldo, até onde vai o poder do deputado. Você não tem poder de polícia, né? O que eu podia fazer, até onde eu podia chegar... Se eu tivesse poder de polícia, o que o senhor faria nesse momento? Já tinha prendido gente. Na alta cúpula do poder? Já. Sem dúvida nenhuma. Porque pode chegar a isso, esse processo? Pode. Pode. No mínimo, a gente vai ter uma recuperação de recursos para o poder público. No mínimo, essas pessoas irão devolver o recurso. No mínimo, para falar por baixo. Porque isso aí já está provado, não tem para onde correr. Tem gente que vai ter que devolver 300 mil, tem gente que vai ter que devolver 500 mil. Isso daí já está lá. Nas minhas contas, dá uma devolução de mais de 5 milhões de reais só com as pessoas que foi denunciado. Outra coisa que chamou a atenção é que foi denunciado, inclusive a Gazeta publicou essa denúncia, pequenos empreiteiros, algo em torno de 100, são 110 empreiteiras que tem em Alagoas. Algo em torno de 100 denunciaram, eles agora até estão meio calados, de que as obras aqui só é para grandes construtoras. E o senhor mostrou que essas grandes construtoras, o senhor definiu algumas rodovias que foram feitas por algumas delas, como a rodovia Sorrisal, né? De areia, que pega na mão, com essa chuva alguma coisa já deve ter derretido. O que se sabe sobre isso? O que a gente conseguiu investigar também, e aí é que eu digo, tem que ter braço para tudo isso, essa daí aí é uma investigação que corre, mas eu já posso dizer, só no asfalto de Arapiraca, na duplicação da rodovia de Arapiraca, que nunca terminou, que já está tendo problema de manutenção, foi utilizado 40% menos CAP, cimento de asfalto de petróleo, o material que é feito o asfalto, utilizaram 40% menos do que era necessário. Só na de Arapiraca. Então, quer dizer, velhas práticas continuam existindo. Continuam as rodovias de Alagoas não têm qualidade. Antes da inauguração, elas já estão esburacando. Antes da inauguração, elas já estão precisando de manutenção. O secretário Mozart Amaral, que continua na pasta, é velho conhecido da população. Pode pegar aqui o cidadão maceiense, vai saber o que eu estou falando. Quem anda na Pierre Chalita, dia de chuva não anda, porque a rodovia não tem drenagem. A mesma coisa acontece na rodovia da Arapiraca. As duplicações, na prática, ainda não aconteceram. As duplicações não finalizaram e quando elas estão antes de finalizar, já apresentam problemas. O Mozart tem conhecimento, porque ele tem que pagar uma empresa gerenciadora e parece que ele faz, vamos dizer, olhos cegos, ele não enxerga os problemas que tem na pasta dele. Isso a gente já denunciou, isso a gente já colaborou, já mostrou. Eu paguei os laudos, eu paguei para um laboratório fazer análise, eu paguei, para poder comprovar. E isso é uma denúncia que a gente ainda está finalizando, porque são muitos documentos que eu quero agora balizar o preço do que é feito pela Codervasto, por exemplo, o preço do asfalto, com o preço feito pelo governo do Estado, que eu sei que o Estado já está pagando a mais no asfalto do que outros órgãos pagam. Deputado, se a gente ficar aqui, nós vamos ficar um dia inteiro mostrando que o dinheiro público não está tendo o zelo, pelo que o senhor diz, que deveria ter. Sem dúvida nenhuma. Né? O que o futuro governo, esse que vai ser eleito no dia 1º, em outubro, nas eleições gerais de outubro, o que ele vai receber a partir do dia 1º de dezembro? Primeiro uma caixa preta. Ninguém sabe a situação real financeira do Estado de Alagoas. Uns dizem que está quebrado, outros dizem que tem dinheiro em caixa. O governo diz que está, o secretário de Fazenda, Jorge Santoro, fiscalmente equilibrado. Qual é a realidade? É muito simples. Basta você conversar com algum fornecedor da Secretaria de Saúde, por exemplo. Tem um fornecedor que tem uma pequena fábrica de materiais hospitalar, máscara, avental, lá em Santana do Ipanema, uma fábrica têxtil, que a fábrica parou. Porque ele está há 4 meses sem receber do governo do Estado.
Pegue qualquer pequeno fornecedor que vai lhe informar qual é a real situação. Até essas grandes construtoras mesmo estão paralisando as obras. Você lembra que no dia 1º de abril, no dia da mentira, o governador fez 2 obras, 2 inaugurações. Uma do Alagoinha e a outra do Hospital da Criança. O Alagoinha era para ser outra coisa, né? E virou uma... Uma do Alagoinha e outra do Hospital da Criança. Nem a obra do Alagoinha terminou, a construtora parou a obra, e nem a obra do Hospital da Criança terminou, a construtora abandonou a obra. Esses 5, porque o governo, apesar das críticas da oposição, o governo comemora novos hospitais. Nós tínhamos 3, agora temos 9. E eu conversando com alguns médicos, falta tudo dentro dos hospitais. O que vocês sabem sobre isso? Os hospitais são muito bonitos. Por fora ele é lindo. Agora, tecnicamente também tem os equipamentos. Quando você entra para funcionar, falta tudo. Não tem mão de obra, falta insumos. Essa semana eu tive em Delmiro Gouveia, uma senhora não conseguiu fazer um parto cesáreo, porque o hospital de Delmiro, o H-Raiz... outros hospitais, né? Mas que eles funcionem. Não tinha anestesista, não tinha cirurgião, não tinha... O resultado disso vai desembocar aonde? No próximo governo. E no HGE? Sem dúvida nenhuma. Existe uma bomba armada, para o próximo governador, e a gente vai precisar, só vai saber disso quando chegar a hora. E quando tiver a realidade clara. Porque nem o governador Tampão, nem o ex-governador mostrou a realidade financeira do estado de Alagoas. Se você olhar, em nenhum momento o Paulo, que assumiu, ele deu nenhuma entrevista mostrando a real situação financeira do estado. E isso preocupa muito. Deputado, o senhor fez alguns alertas importantes. Agora a gente tem que checar isso tudo que foi dito. E é fácil de examinar. Eles deu algumas pistas. Tem processos, andamento, tem o portal da transparência, tem as denúncias em investigação no MPE. Eles também têm o portal da transparência dele. Você que vai participar do processo eleitoral, como eleitor, como patrão que nós somos, tem que ficar atento. Eu estou atento. Muito obrigado por o senhor nos dar a honra de participar da abertura deste novo Conjuntura. Eu que agradeço, Arnaldo, agradeço demais a oportunidade. E você, eleitor, quem, como disse o Arnaldo, quiser consultar, é importante, o seu olho é o maior fiscal. Lá no meu site, davimaia.com, ou no meu Instagram, davimaia, você consegue ter alguns dados do que eu falei aqui, algumas pistas do que eu falei aqui, para verificar se tudo que a gente disse tem embasamento na realidade. Arnaldo, muito obrigado e boa sorte aí agora nesse seu novo programa. Muito obrigado. Continuarei com a cobertura lá. Valeu.